Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho que é bem interessante, né? Basicamente a ideia desse trabalho é o seguinte, eh, tentar relacionar estresse com comer emocional. Mas ele se questiona, tô com a vozinha meio bagunçada hoje, mas ele se questiona do seguinte, eh, por que algumas pessoas que apresentam estresse, têm acabam tendo um comer emocional, acabam comendo demais, enquanto outras vezes isso não acontece, né. Então, o que que será que está por trás disso? Então ele tenta associar 2 fatores aí, né, em jovens. A existência ou a coexistência do estresse, né, com o sobrepeso. Então, ele coloca aí no artigo, né, os autores colocam: responsividade ao estresse e o comer emocional depende do nível de estresse do jovem e do sobrepeso. Quer dizer, eles concluem no trabalho que muitas vezes você ser estressado apenas ou ter sobrepeso e não ser estressado não necessariamente vai te levar ao comer emocional. Então, nesse trabalho, eles pinçam, né, eles localizam, eles dizem que localizam um subgrupo de adolescentes, né, de uma faixa etária lá que ele verifica, que são mais suscetíveis. Então, dentro dos adolescentes e dentro de sobrepeso, aqueles que seriam mais propícios a ter uma alimentação por estresse, um comer emocional, seriam aqueles que combinam uma alta responsividade de estresse, ou seja, aqueles que diante de um estressor se estressam mais, então eles mensuram, por exemplo, o cortisol, e ao mesmo tempo tem sobrepeso. E aí outras medidas que eles colocam também é o fato daquela pessoa, esse estresse prevalecer por mais tempo. Então eles usam questionários, um questionário, por exemplo, de felicidade. Quem que recupera a felicidade mais rápido? Por uma série de fatores, eles chegam a essa conclusão. Então lá nas discussões vão dizer assim, né, que a coexistência do estresse e obesidade em pediátricas, né, o estresse e obesidade pediátricos envolvem mecanismos psicofísicos interrelacionados que levam a um ciclo vicioso, né. Então esse ponto de ligação seria a reatividade de estresse. Então aqueles com nível, crônico maior de estresse e sobrepeso exibiriam maior vulnerabilidade. Aí eles até fazem esse Trier Social Test Track, que foi, criado nessa universidade de Trier, aí, se não me engano, não sei se é essa, é o Troncs, acho que é alemão, então provavelmente não é essa a pronúncia, mas que é o teste hoje para, vamos dizer assim, gold standard, né, padrão ouro, para criar estresse em humanos, adultos, né. Eles fazem uma versão adaptada a esse teste para crianças, tá. Então eles falam que 20% dos adolescentes globalmente sofrem de problemas de saúde, 18%, né, de relacionado ao estresse, 18% desses têm sobrepeso e obesidade, então ele vai tentar visualizar outras coisas, né. Eh, e ele vai ao longo da discussão associando um monte de coisas, tentando relacionar que tanto o estresse crônico quanto o sobrepeso podem ter um solo comum, uma raiz comum aí, desencadeando esse comer emocional. Então aí é um design experimental, mas para vocês verem, né, eles vão fazendo cerca de 5 questionários, sequenciais, onde eles vão perguntando questão de estresse, vários questionários diferentes, né, vão avaliando a felicidade nesses questionários, vão avaliando a resposta da variabilidade da frequência cardíaca, que é justamente o tempo de intervalo entre um batimento e outro, vamos dizer assim, uma variabilidade entre simpático e parasimpático, essa variabilidade cai, segundo ele fala, aumenta o papel do simpático e, por exemplo, aumenta ou diminui a flexibilidade da pessoa se adaptar às variações do ambiente, tá. Então você vê que ele vai variando aqui, vai avaliando a variabilidade da frequência cardíaca, os pontos, né. E aqui é o Trial Social Stress Test, avaliado para criança. E basicamente esse estresse, só para ter uma ideia, depois você dá uma olhada na internet, mas é muito interessante, em adultos, né, ele fala da versão em criança, mas em adulto você tem uma orientação, que você tem que se preparar para uma entrevista de emprego, ele vai fazer um discurso de 5 minutos, no qual você é um bom candidato, esse tipo de coisa, eu estava vendo a filmagem do teste. E depois você tem que fazer uma série de contas, né, onde
você tem que ir diminuindo a partir de um número difícil, e a pessoa vai te corrigindo, por exemplo, caso você erre. Mas é interessante que você acha que está sendo filmado, e tem 2 ou 3 avaliadores ali, vestidos, né, de aventais, de jalecos brancos, tal, fazendo aquela cara de parede, de paisagem que se diz, né, para criar todo um clima tenso e gerar estresse. E com isso vai ativar estresse hormonal, por exemplo, cortisol, e vai gerar aí também a questão do estresse cardíaco, aí a variabilidade cardíaca, né. Então ele fala que tem aí uns 15, 20 minutos do cortisol, por isso que eles estendem, e aí eles avaliam da saliva, enfim, né. E aí para mostrar aqui, então, o legal do trabalho é que ele colocou aí, se você pode ver, né, no peso normal, baixo estresse, sobrepeso, baixo estresse, peso normal, alto estresse e sobrepeso, alto estresse. Praticamente você vai ver que esse aqui é o cara que, desculpa, cara não, é o grupo, né, que tem muito mais tendência a apresentar esse comportamento do comer emocional. Aí que ele vai vendo as diferenças, né. Claro que vai ter diferença de grupos de índice de massa de corporal, categoria de peso, a escala de percepção de estresse, né, ele mostra aqui, ó, o sobrepeso com obesidade, uma percepção de estresse alta, embora o peso normal também tenha, mas esse peso normal não vai ter essa ingestão. Sintomas depressivos também, o estresse alto tem, estresse com sobrepeso alto tem mais, cortisol capilar, aqueles avaliando do cabelo também, porque esse do cabelo avalia aí uns últimos meses, né, 3, 5 meses, ele comenta, então ele vê que o sobrepeso e alto estresse tem mais, tá? E aí ele vai vendo, né, dividindo porcentagem por sexo, né, ele vai falando de quanto tem de homem e mulher, mas que eles têm nível parecido do nível de Tanner, educação dos pais, tá? O comer emocional aí, você vai vendo que o comer emocional, isso baseline, tá? Antes do teste, tende a ser maior nesses caras também. E aí, em resposta, então aqui você vê que é no começo. Isso aqui é em resposta ao estresse do teste, né. E aí ele vai vendo que, por exemplo, o o peso normal tem uma recuperação de ansiedade, bem rápida, o sobrepeso não tem recuperação, o de baixo, o peso normal estressado também não tem boa recuperação, o normal weight também tem uma recuperação bem baixa, inclusive essa recuperação baixa aqui a gente vai ver que é um dos fatores que eles associam ao comer de estresse. Então, você vai falar assim: "Mas poxa, o normal weight aí, high stress, também tem alguns padrões alterados". Sim, mas eles falam que foi a combinação, né, de sobrepeso e alto estresse. Então, quer dizer, não basta ter peso normal e baixo estresse, nem peso normal e alto estresse, tem que ter sobrepeso e alto estresse, tá. E aí você vê aqui, ó o cortisol da saliva, muito mais alto no sobrepeso, com alto estresse ao teste, né. A amilase salivar que eles testam para ver a atividade do simpático, tem uma tendência a ser maior, no sobrepeso com alto estresse, mas não dá diferença estatística, ele não marca aqui, tá. E aí os parâmetros, né, e você vê que o indivíduo com sobrepeso de alto estresse come mais, tá. E o que é interessante, tá, porque quando ele fala nesse comer mais, ele coloca lá vários tipos de comer mais. E no caso do comer mais aí que ele associa, é um comer mais high fat, né. Então, esses indivíduos comem mais um alimento high fat, né, que ele até explica aqui, tá, que então os vários tipos de snack, né. Esse aqui é o snack com high fat e sweet, doce, que é o que os caras comem mais, tá. Todos tendem a comer mais com estresse, com teste, mas a combinação de sobrepeso e alto estresse é que leva à ingestão maior, tá. Então, caracterizando o comer emocional, nesse caso. E aí aqui ele faz algumas correlações, né. Você vê que low fat, então ele vai aqui ele vê que no sobrepeso mais baixo estresse, que uma baixa reatividade de felicidade leva eles a comer mais, mas eles comem, low fat, não comem high fat, como o sobrepeso com, alto estresse. E aí começa aqui a das diferenças. Então, por exemplo, o sobrepeso, aqui, sobrepeso.
com high stress, ele tem uma baixa reatividade, uma correlação de baixa reatividade de felicidade, né? Ele significa na prática que ele demora mais tempo para recuperar essa felicidade, tem mais nos questionários, ele come mais lá o snack com high fat e rico em açúcar, e aqui não dá diferença para ele do indivíduo que tem sobrepeso com alto estresse, ele não come mais do lanche, né? Não tem essa correlação do lanche dele de, como é que se diz? Lanche sem gordura, né? Ou, não sem gordura, mas low fat e com carboidrato, para ele tem que ser high fat, e que esse carinha aqui também dá significativa correlação para ele, né? Então, o pontinho aqui dá correlação significativa para ele de ter baixa porcentagem de reatividade, né? E comer mais. Então, quer dizer, o sobrepeso com alto estresse leva a comer mais e leva a comer mais desse alimento rico em gordura, rico em carboidrato, e com isso combina, por exemplo, com a atividade dele, tanto a baixa resposta dele ao questionário de felicidade, como a alta reatividade do estresse que eles mostram, que é esse cortisol aumentado aqui na saliva, né, na saliva. Então é isso. É um vídeo curto, mas a ideia eu acho, é bem interessante, porque ele avança um pouco na questão do comer emocional, né? Porque às vezes várias pessoas diferentes estão submetidas ao estresse e nem sempre elas apresentam essa gestão aumentada em situações de estresse. Por que alguns aumentam? Então eles propõem aqui que um dos fatores é você tá tanto não que o estresse sozinho não implique em problemas e não que o sobrepeso sozinho não implique em problemas, porque tem algumas alterações, mas a combinação de uma certa porcentagem de pessoas que têm sobrepeso, porque no grupo tinha 2 tipos de sobrepeso, sendo que um sobrepeso tinha uma baixa reatividade de estresse. Dentro do sobrepeso, aqueles que têm alta reatividade de estresse, marcada pelo cortisol, e dentre aqueles que têm sobrepeso e que têm que tem alta atividade de estresse, né, e tem sobrepeso, são os que comem mais emocional e comem mais gordura e carboidrato. Então, quer dizer, você precisa combinar esses fatores, né? De alta reatividade ao estresse, porque tinha pessoas normais com reatividade, não comiam tanto desses lanches, comiam até mais do lanche sem gordura. E não adianta também ter sobrepeso e não ter uma alta reatividade ao estresse, e também você não come tanto assim. E essa população de adolescentes que combinou os dois fatores, portanto, são dois fatores que, independentemente, você vê na literatura que parece apontar um comer emocional, quando você combina esses dois fatores, pelo menos esse estudo, aí você tem realmente um problema, um comer emocional bem marcado e bem apontado, provavelmente por essa questão do estresse. Né? Então, isso talvez ajude a direcionar por que você tem estudos que não são concordantes, né? Porque alguns mostram que a pessoa tem estresse alto, mas não comeu tanto, ou porque tem sobrepeso e também não comeu tanto, talvez tenha baixo estresse. Então é isso, né? Quis trazer aí um novo trabalho, trazendo uma nova perspectiva, aí um novo ponto, que é tentar pensar uma população de mais risco. Então, dentro de estresse é um risco, sobrepeso é um risco. Mas dentro dessas pessoas, dessas populações, aquilo que traz esses dois componentes aí, bem marcados, podem não, provavelmente são mais propensos a ter um comer emocional. E aí o pessoal no trabalho ele propõe de que terapias anti-estresse, né, façam parte do tratamento desse nicho de pessoas, porque pode ser porque para essas pessoas talvez as terapias normais aí, né, exercício, a nutrição com abordagens normais podem não ser tão eficiente para eles, porque para eles pode ter que ter um tratamento, um componente a mais aí que é qual? Atenção ao combate, estratégias, né, que seja por exercício, seja na nutrição, etc., mas que visem minimizar o estresse, que neles parece ser um componente, né, nesses que têm sobrepeso, um componente muito complicado, tá ok? Forte abraço, deixe seu like, chame seus amiguinhos aí para participar do Falando Francamente com K, e como você já sabe, é mais fácil de achar. Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.